convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra de amor. Um bom dia para nós todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caro irmão, Padre Paulinho, é sempre uma alegria, irmãos aqui conterrâneos, de estar aqui participando, celebrando. É sempre uma alegria você que nos acompanha pelas redes sociais, né? Estamos lá em Belo Horizonte, né? Atualmente nós temos acompanhado mais a coordenação pastoral. Hoje mesmo haveremos de ter uma reunião com Dom Joel, que foi nomeado bispo recente agora, já preparando para o sínodo dos bispos, né? A temática liberdade religiosa, diversidade religiosa, né? Junto com o CONIC, né? Eu acredito que a minha período de férias, que o Dom Valmor falou que eu estou de férias, eu falei, não, Dom Valmor, estou de férias, não. Ele termina, segundo ele, que final do ano agora, início do ano, é definida uma paróquia lá, né? Enfim, mas atualmente eu tenho referência à paróquia São João Bosco, né? Quem tem acompanhado lá com o padre JC. Então, com grande alegria, que sempre nos encontramos para novamente meditar a palavra de Deus, que é luz a iluminar o nosso caminhar. E hoje, segundo dia da novena, né? E curiosamente, o grupo que está como referência é o grupo de Fé e Vida. Por que esse grupo surgiu? Não por acaso. Porque muitos cristãos queriam viver uma fé mais na sacristia e esquecia de transformar, de mudar a vida. Ora, é sabido por todos nós, eu tive um professor chamado Padre Henrique Vaz, desde que mundo é mundo e que a criança dá o primeiro choro no braço, saindo lá da mãe, a criança manifesta um espírito, que ele chamava, o Padre Henrique já faleceu. Então, o ser humano, naturalmente, ele traz consigo essa marca de religioso, está impregnado nele. Quando ele dá aquele choro lá, é porque ele está buscando alguém para vir ao socorro dele. Então, religioso, todos nós, homens e mulheres, de maneira consciente e inconsciente, nós o somos. E aí nós faremos, então, as decisões nossas, no nosso caso, de tradição judaica cristã, a referência nossa é Jesus. Mas não basta eu ficar só na minha zona de conforto de religioso. Se eu não deixar Jesus à minha frente como mestre e entrar nesse movimento de mudança, ficarei apenas como religioso. E por incrível que pareça, os religiosos são os que mais cometem crimes no mundo, curiosamente. O George W. Bush, um exemplo, né, de um presidente que sempre lia a Bíblia e mandava jogar bomba lá no Iraque, 1 hora depois. Então, ele estava no antro do religioso. O religioso, normalmente, ele tem aquele cheiro de mimimi, reclama de tudo, egoísta, fala mal da vida alheia, acostuma sendo injusto com as pessoas, desonesto, não muda de vida. Aliás, a máfia italiana é muito curiosa, sempre foi muito devotas de santos e santas de Deus. São religiosos. Por incrível que pareça, quando precisavam mandar matar uma família, eles mandavam matar tranquilamente. Fuzilavam as famílias na disputa de poder.
O Brasil, nós temos uma tradição de muitos e muitos anos, uma tradição de capelas em fazendas. Foi andar para tudo quanto é lugar, sobretudo nessas regiões mais distantes, sempre haveremos de ver uma capelazinha. Recentemente, a CNBB fez uma pesquisa, curiosamente, olha para vocês verem o paradoxo aí, né? Muitas dessas fazendas que tem lá a capela, o fazendeira muito religiosa, foram pegos vários seres humanos em condições análogas à escravidão. É o religioso. Maria, ela, num primeiro momento, ela foi educada na sinagoga, uma mulher religiosa. No entanto, ela se fez discípula de Jesus. Depois que o anjo Gabriel propôs, ela aceitou, ela foi lá para visitar a tua prima. Naquela festa em boda de Caná, ela fala, fazei tudo o que ele vos disser. Lá nos pés da cruz, quem está lá? Maria. Então, a vida inteira da boa mãe Maria foi uma vida marcada também por ser discípulo de Jesus. E aí é que é o desafio para nós, homens e mulheres de fé. Eu sou apenas um religioso que cumpre o rito pelo rito? Ou eu sou e me esforço a cada dia ser discípulo de Jesus? Essa é a proposta que nós deveríamos buscar. A novena está iniciando. Teremos, no mínimo, pelas minhas contas, 9 dias, vezes 4, 36 momentos orantes comunitários, sem contar o dia de Nossa Senhora, que com certeza deve ter mais os 4. Então, nós teremos 40 momentos de oração, que nós chamamos de missa, para refletir o nosso ser discípulo de Jesus. Nós temos que avançar para ser discípulo de Jesus. Hoje celebramos aí os primeiros discípulos, né? André e Pedro, que tiveram também seus medos, suas dúvidas, como todos nós temos, mesmo nós religiosos, né? Mas nós não podemos perder a lucidez, a noção de ser discípulo de Jesus. Como diz o Bruno Henrique, do Flamengo lá, ser discípulo de Jesus é outro patamar, é outro nível. É o nível do encantamento pela justiça, pela solidariedade, pela capacidade de perdoar. É outro patamar. Então, quando hoje nos reunimos para o segundo dia da novena, com essa temática fé e vida fundamental, que é uma única moeda, né? Cara e coroa, única moeda, nós devamos também renovar esse compromisso, assim como a boa mãe Maria, que venerada Senhora da Conceição, Senhora da Piedade, mas hoje Imaculada Conceição, de renovar esse compromisso em ser discípula missionária de Jesus. É isso disso que o Papa tem falado por aí. E muitos de nós, infelizmente, estacionamos no ser religioso. Vamos acostumando com tudo. O religioso acostuma com a justiça, acostuma com tudo aquilo que vai ficando em direção ao cemitério. Não é um homem ou mulher da esperança, não é um homem da mulher que comunica alegria, solidariedade nesses tempos tão desafiadores. Então é preciso que nós, homens e mulheres, hoje renovemos esse compromisso. Não queremos ser apenas religiosas. Queremos ser discípulos de Jesus. Assim como a boa mãe Maria o foi, nós também queremos ser. Apesar dos nossos medos, das nossas contradições, é Jesus que nos dá o ânimo, a coragem, o sentido para seguir na vida. Senão, desanimamos na nossa caminhada. Está posto esse desafio para nós, para cada um de nós. Quem acha que seguir Jesus vai ter vida fácil, não. Vai ter desafios. Porque a sociedade nos educa para a zona do conforto, para a zona da intriga, da maldade. Jesus não. Jesus propõe um caminho da fraternidade sempre, o caminho do perdão, o caminho da solidariedade. Ontem eu estava vendo aquela matéria daquela indígena que esteve lá na COP26, ela falando da situação dos povos indígenas no nosso país, né? Que há 500 anos lutam para terem visibilidade, e o massacre. Mas aqui também na nossa região há uma destruição, um pouco, claro, de muita coisa. Claro que não dá para, de uma hora para outra, terminar a mineração, senão as cidades da região vão entrar no caos, com certeza. Não dá para manter nada, né? A miséria chegará. Mas é preciso que a gente busque
uma gestão sustentável, uma gestão integrada, que respeita os limites. Nós não podemos ser motivados apenas pelo interesse do lucro. Não. São desafios para os discípulos de Jesus. E na medida que nós vamos tomando consciência, cada um a seu modo vai se posicionando e vai ajudando, entrando nesse movimento. E a jovenzinha lá dizia, né, ela falava, nós não somos o futuro, nós somos o presente. E idem para nós, homens e mulheres de fé cristãos. Jesus nos chama a mudar hoje, não é amanhã, depois, não é hoje. Então possamos pedir, continuar pedindo a intercessão da boa Mãe Maria, para que nós também ousemos fazer essa experiência de ser discípulo a cada dia. E o discípulo, não importa o tempo, não importa os constrangimentos que ele passe na vida, as injustiças, ele jamais perde a noção, a lucidez que ele é discípulo de Jesus. Ele não é apenas um religioso, como tantos têm, grupos por aí que têm os seus valores, evidentemente, mas ele é discípulo. Ele, a cada dia, ele renova a confiança em Deus, ele renova a sua coragem em Deus e a sua história em Deus. Então, possamos nós hoje, nesse dia, pedir ao Senhor essa graça, né? De termos sempre essa coragem de não esquecer que Ele é o discípulo. É Ele que caminha à nossa frente. Tem havido umas confusões estranhas dentro da igreja, de vez em quando a gente ouve umas expressões, uns jargões religiosos muito perigosos. Mas isso é desinformação. Depois que informam, falei bobagem. Jesus é o centro da nossa vida. Ele é o mestre. É ele que Pedro e André foram atrás dele. É ele que tem palavra de vida eterna para nós. É ele que dá sentido à nossa existência. Ninguém mais ousa movimentar na frente de Jesus. Se tem alguém movimentando e eu estou encantado, há uma confusão. Porque Jesus é o mestre. E temos os santos e santas de Deus que intercedem junto a Deus, não tenhamos dúvida. Estamos cheios de anjos aqui no nosso meio, voando também no nosso meio, no seu mistério amoroso. Porém, Jesus é o mestre. Isso tem que ficar claro para a gente. Está havendo muita confusão por aí. Quando eu descubro que Jesus é o mestre, eu não tenho medo em receber notícias ruins, não tenho medo de nada. Porque Ele verdadeiramente é quem nos sustenta, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Que esse dia de hoje seja para cada um de nós, na nossa caminhada de fé, pedir ao Senhor essa graça, que não percamos essa lucidez de que Ele é o Mestre e que Ele caminhe sempre conosco, não desanime de nós, não desanime da igreja. Somos pecadores, mas queremos ser seus discípulos e discípulas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.